Então, feita a prece inicial, iniciamos já com essa explicação, esse comentário sobre evocações e comunicações espontâneas. Então, embora não se use hoje com frequência a evocação, não é mais necessário, precisamos saber que existe esse recurso, que ele é viável. Então, se acontecer em uma determinada reunião de se evocar uma entidade, você já sabe, então, que é um processo também utilizado, né, e no passado, Valéria, boa noite, bastante usado no passado, que hoje não é tanto. Então, iniciando. Boa noite. Tudo bem. Iniciamos, então, as comunicações espontâneas e evocações. Cada uma destas duas maneiras de operar tem suas vantagens. E nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. Então, já que não é usada, nós vamos eliminar a evocação? Não, ela é possível, né? Então, você precisa saber que existe esse recurso, que mesmo se vocês nunca presenciarem uma reunião que haja uma evocação, havendo, então, uma condição que se saiba, né, necessária, então se faz a evocação. É um meio que é utilizado e atinge o objetivo, né, das reuniões de comunicações mediúnicas. Prosseguindo, é bom que se enfatize não haver conotações moral ou ética nessa questão. São dois métodos que se apresentam para análise, levando-se em conta circunstâncias de época, natureza específica do trabalho, habilidades pessoais, etc. Ao se escolher um, não se proíbe o outro. Proibir seria reeditar o procedimento de Moisés, que, querendo evitar os vícios do Egito, preferiu interditar as comunicações espirituais, ao invés de estabelecer diretrizes seguras para elas, como fez o codificador. Então, como está em desuso as evocações, vão proibir? Não é o caso. A doutrina espírita, ela não tem esse lado de proibição, ela tem o lado de conscientização. Então, nós vamos saber como são as possibilidades, nós vamos saber quais são os objetivos de nossa encarnação, da existência nossa, e tomar nossa própria decisão. E, então, se estende esse caso também, poderá se fazer a evocação. Depende de haver necessidade, né? Prosseguindo. Por tudo o que foi que dissemos, considerar preponderante o argumento de Kardec no item 269, sobre as vantagens do método das comunicações espontâneas, quando o aplicamos às reuniões terapêuticas dos tempos modernos. Então, Kardec ainda se refere a essa escolha, essa possibilidade, dizendo que as comunicações espontâneas inconveniente nenhum apresentam quando se está senhor dos espíritos e é certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Então, a comunicação espontânea, nesse aspecto, poderia haver uma confusão na reunião, uma entidade atropelar a outra, uma entidade querer dar comunicação junto com a outra. E por que isso não acontece? Porque a reunião espírita é organizada, né? Tem um grupo de espíritos capazes, superiores, né, que estão organizando o lado espiritual. Então, as entidades que são levadas para os médios são de forma de sequência, em função de ter a condição na reunião
daquela entidade ser ouvida, do médium estar em condições de dar passividade. Então, a organização é feita de forma a que não haja atropelamento, não haja espíritos que atrapalhem a reunião. É claro que vai ter alguns espíritos que brincam, né? Eles se fazem de necessitados e, na verdade, são brincalhões, mas isso faz parte também da aprendizagem, né? Faz parte da aprendizagem. Vocês têm que estar atentos. Então, eu mesmo já atendi mais de uma vez espíritos que se fizeram de necessitados e, na verdade, de repente começaram a dar risada, né? Então, a gente precisa aceitar, né? Que errou, né? Que não foi capaz de perceber que era um brincalhão, né? E continuar trabalhando, né? Continuar se esforçando para ser mais atento, né? Mais capaz. E não ficar brigando com a entidade. Você me enganou. Então, seria um comportamento incorreto e não à altura do que se propõe para a prática dos ensinamentos de Jesus, né? E é sempre estar atento e sem vingança, sem agressão. Então, se acontece de uma entidade se manifestar em que gere essa situação que fica desagradável, é motivo de nós mantermos nosso equilíbrio, nossa boa vontade, nossa atitude de trabalho, né? De equilíbrio, de manter a nossa atenção, né? Tudo bem? Tá acompanhando? Tá claro, né? Tá vendo essa questão de evocação e espontânea, comunicação espontânea, né? Então, vamos prosseguir. Seu Leo, desculpa. Sim, pode falar. ¿Qué características podemos extraer de una comunicación que sea de espíritus brincalhones? Uma coisa seria a gente não se desequilibrar, né? Não se desequilibrar. Se a gente percebesse, conforme já aconteceu já outras vezes comigo, né? A hora que ele vê, porque eu vim aqui, que essa reunião, estou sofrendo, e começa a falar em sofrimento, e a gente perceber que ele é brincalhão, já é um aprendizado, né? Então, como é que você percebe? Pelas vibrações dele. Sempre sentir é o mais importante. O sentir é a melhor qualidade que nós devemos atender para desenvolver em nós. Você sente que os fluidos dele são ruins, né? Fluidos desagradáveis. Então você percebe que não é um fluido que gere piedade, então eu vou ajudar você. E sim, fica, opa, esses fluidos aí não dizem respeito a quem precisa. Então você desenvolve, ou tem a oportunidade, né, de desenvolver essa capacidade muito importante de ser sensível ao tipo de fluidos que a entidade emite, né? Esse é um ponto importante. O outro é, se você for enganado, você não se desequilibrar. Não começar a brigar com ele, né? Pô, você fez isso. Seria uma coisa inadequada, inclusive sintoma de que você não está em condições de estar à altura de um trabalho, na reunião, né? Verdade. Certo? Então, é isso aí, né? É verdade. Valério. Eu acho certo? Que aí passa dos Sim. dois lados, né? Problema dos dois lados. Dos dois lados, exato, né? Enfim, é para a gente aprender, né? Para nós desenvolvermos nosso conhecimento. Certo, ajudado? Sí, seu Leo. Sí, seu Leo. O caso está en que, por ejemplo, por experiencia está que la gente siempre cuando recibe algún espíritu, geralmente son hermanos atrasados, ¿no? Sim, Y las exato. vibraciones y todas esas características son exactamente iguales, ¿no? Exatamente. Então, a gente dá passividade para um espírito atrasado, mas a gente não tem ideia que seja um espírito brincalhão, né? Só nas comunicações que a gente vai perceber isto mesmo. Exatamente, isso mesmo, já. E aí você ser capaz, né, de tratar ele com caridade, com carinho,
capacidade de perceber quais são as necessidades dele, quais são os pontos que você pode trabalhar. É uma questão sutil, né? E continue essa capacidade de perceber o que falar para ele, né? Sim, e aí a grande sacada de essa comunicação é pedir para encerrar a comunicação, né? Quando percebe Exato. que é um irmão brincalhão. Exato, né? É verdade, é fato, é isso mesmo. Se não quer Porque aceitar uma ajuda, né? o Chico Xavier fala que o médium que não quer dar passividade para espíritos atrasados, né, espíritos não evoluídos, ele comparava com um anel de brilhante preso num cofre, sem ninguém ver, sem ninguém usar. Né? Porque a finalidade principal é o médium atender espíritos necessitados. Essa é a principal função do médium, porque aí está a caridade. Nessa passividade, em ser veículo dessas entidades se manifestarem, você está sendo um veículo da caridade, de ajudar esses espíritos que precisam de ajuda, né? O plano elevado fala com eles, mas não consegue um resultado satisfatório. Só eles estando ligados aos fluidos anímicos do médium é que os espíritos elevados conseguem ajudar, é que consegue essa melhora da entidade. Né? Mesmo que seja um irmão brincalhão, a gente convida para ver se é que ter uma reforma, né? Em caso Ou de não quer continuar querer, a participar da reunião, venha mais vezes, né? Por exemplo, né? Eles não conseguem uma conversa melhor. Também é um acto de caridade, né? Até que consiga ser encaminhado, né? Exatamente. Se ele aceitar ser levado pelos espíritos que estão na casa, que trabalham na casa, ser levado para uma casa, uma cidade espiritual, um hospital, na verdade, né? Porque geralmente acontece com frequência eles aceitarem ser levados para um hospital espiritual, em alguma cidade, né? A qual a entidade que está lá na reunião é ligada, né? Então ele aceita a entidade que está lá trabalhando na reunião, pegam essa entidade que aceitou e leva ela para um tratamento. Lá ela vai ser tratada, né, primeiro internada, né, e após ser internada já começar a participar. Não igual aconteceu com o André Luiz, é claro, mas semelhante ao que aconteceu com ele, porque ele primeiro passou para o hospital, né? Depois que ele começou a conhecer o nosso lar. Né? Seu Léo, muito interessante uma leitura que eu tive com relação a essa parte, que é quando você, los espíritus de luz son capaces de eles mesmos encaminar esos espíritus que se querem entregar a la espiritualidade de luz, né? São capazes. Mas o fato deles passar por nós encarnados é um ato de caridade que é feito para nós aprender a tratar com estes irmãos. Sim, sim. Então, é interessante, né? Que a gente acha que está fazendo caridade para eles e não. É ao contrário, eles estão fazendo caridade para nós entender a situação deles e onde nós podemos chegar a estar também. É um ato muito interessante, né? Sim, Gildardo, mas não é totalmente assim, porque o fato de existir a reunião mediúnica e existir a comunicação do encarnado para essas entidades tem também o lado de que esses espíritos são tão ligados aos fluidos anímicos dos encarnados que os espíritos de luz, embora falem com eles, não conseguem convencê-los, não conseguem levar eles a pensar ou aceitar levar para um hospital espiritual. Só uma parte deles é necessário trazer uma reunião, colocar ele se comunicando através de um médium, ele tendo esse contato com os fluidos do médium encarnado, aí ele consegue ouvir e aceitar o convite para ser levado para um hospital de tratamento espiritual. Então, esse fato, ele é necessário. Ele é parte de como funciona a vida criada por Deus.
É assim que se processa. Então, esse contato, você tem razão, nós estamos recebendo a caridade desta oportunidade, sem dúvida, mas é necessária. Então, tem espíritos que se faz necessário trazer ao médium e passar por fluido anímico para que ele o escute. É claro que existe uma outra parcela, talvez maior, maior, claro, que não precisa de ser colocado numa reunião mediúnica e passar por um contato anímico do médium. Lá mesmo ele já entende e ele aceita, uma boa parte, conforme se colocou. Mas uma parte necessita de ser trazido na reunião mediúnica de encarnados. Então, esse fato é necessário, é importante. Mas, solo, desculpa, o escritor nessa narrativa que coloca no livro diz que la espiritualidade, la parte espírita começou de 1860, 50, né? Foi quando Kardec escreveu. Sim, mas isto vem acontecendo de muito antes que existisse a espiritualidade, né? Que existisse nós como humanos, a humanidade entender esse processo, né? E eles já vinham fazendo isso, então isso demonstra que não é necessário, não somos necessários no processo, entende? Porque isso já vinha acontecendo desde muito antes. Agora, de que se criou la parte espírita de Kardec para acá, es que nos dan esa oportunidad y que ellos pasan por medio de nós. ¿Entiendes? Esa era la explicación que daba el autor en ese caso. Só isso para deixar. Sim. Mas acontece que antes de Kardec, esse trabalho era feito esporadicamente em situações ocasionais, um caso, um outro. Então, não se tinha uma consciência de que existia o plano espiritual e se organizasse para esse objetivo. Foi Kardec que estabeleceu esse costume, essa prática, essa consciência, né? Então, a partir de Kardec, a mudança é significativa, ela é marcante, porque organizou a nossa participação com o plano espiritual, passou a ser consciente nós, a essência do plano espiritual. Mas essa questão já foi tratada atrás, se nós formos estender muito nessa parte aí, nós vamos perder a lição de hoje, né? Eu espero que você, não sei se você tem seu conceito, é fato, né? Mas eu entendo que, de acordo com o Livro dos Espíritos, Kardec trouxe essa realidade desse contato, tornando assim uma coisa organizada, né? Reunião mediúnica em silêncio, com o dirigente conversando com a entidade, todo esse processo foi através de Kardec que se realizou. Esse fato tornou produtivo esse trabalho. Antes era esporádico, acontecia assim, sem você ter conhecimento de como isso se dava. Certo. Então, eu vou continuar aqui, terminando essa parte, né? Então, mas ela veio, por fim, não através os demais que têm alguma coisa a dizer, a Gisele, a Valéria. Tá. Então, vamos para o Tiago. Certo, Léo. Sim. Então, uma história aqui de uma comunicação através de evocação, né, que está contando aqui, né? Esse livro aqui é lá do Divaldo, né? O Divaldo formou grupos mediúnicos e esses grupos mediúnicos é que escreveram essa obra, que é estudando o Livro dos Médiuns. Então, o que ele fala aqui? Foi inserida na pauta, então houve um evento lá na Federação Espírita Baiana, e então houve uma reunião ampla, né, com diversas palestras, estudos, né, durante a reunião. E, prosseguindo aqui sobre essa reunião que foi realizada, ele vai dizendo: foi inserida na pauta do evento experiência de transcomunicação. Clóvis Nunes, com outros pesquisadores,
há muito dedicado a esse tipo de labor, montou os seus instrumentos em sala especialmente reservada no centro de convenções onde se realizava o congresso. Então, no congresso, ele estabeleceu, colocou o aparelho lá para receber uma comunicação de transcomunicação instrumental. Essa comunicação ela pode se dar através de rádio, através de televisão, através de computador, né? Os espíritos se comunicam através de qualquer instrumento eletrônico. Para essa comunicação, se coloca um rádio, televisão, os que forem adequados lá e tiverem à mão, e sendo um congresso, né, então foram colocados diversos aparelhos. E a pessoa que então já tem prática de realizar essa comunicação, ela fica avaliando a frequência, como se estivesse procurando uma emissora, né? Um canal de televisão, vai avaliando a frequência para achar não um canal de televisão nem de emissora de rádio, e sim entra na faixa da entidade, né? De uma entidade que esteja ali à disposição, que esteja querendo dar comunicação através daquele aparelho para o público do congresso que estava lá. Tudo bem? Então, prosseguindo. Enquanto o evento se processava, estava tendo palestra, estava tendo estudo, né? O evento se processava, ele aguardava, ele ficava lá procurando essa sintonia, essa frequência com a entidade que houvesse e fosse se comunicar. Movimentando aparelhos, escolhendo frequências, evocava. Então ele fazia prece, evocava, pedia que alguma entidade se comunicasse através dos aparelhos, né? A evocação. Os venerandos trabalhadores do espiritismo baiano. Então ele chamou José Pititinga, que é uma entidade que desencarnada lá naquela mesma federação, que é um escritor de livros, né, inclusive. Apelou para Leopoldo Machado, outro escritor também, que já desencarnou lá, para Filomeno de Miranda, né, e diversos, né? E ninguém se manifestava através dos aparelhos de rádio e televisão que estavam lá. Mas essa comunicação veio, né? Por fim, não através dos lembrados, mas do esquecido. Por isso mesmo, não evocado, do mais humilde de todos. Veio, então, o Astrogildo Silva, que é um poeta, amigo, irmão, velho trabalhador, que dividia suas horas de labor espírita entre o Centro Espírita Caminho da Redenção, que era aquele centro, e a veneranda Federação Espírita do Estado da Bahia. Então não veio nenhum desses bem conhecidos, escritores de livro até, e veio um que era mais simples, que é esse Astrogildo, que tinha, inclusive, a capacidade de escrever poesias, né? Poesia simples, é claro. E então fez essa comunicação, a seguinte comunicação. Foi inesquecível e emocionante ouvi-lo recitar, com voz clara, estes versos de amor, perante plateia de 2.000 pessoas. Então, a voz que sai no rádio, no aparelho eletrônico, é a voz da entidade. Quem conheceu ele encarnado vai reconhecer a voz, porque não tem o médium ser capaz de reproduzir a voz. É o próprio aparelho que ele produz a voz da entidade, que se comunica quando ela era encarnada, né? Então, naquela voz conhecida por eles, né, ele falou. Hoje, vejo em luz suave, sem sofrimento, sem dores, assistindo a esse enclave, na presença dos mentores, aos meus contemporâneos, que no corpo ainda está, não demorem muitos anos, venham logo para cá. Minha Carminha querida, dona dos afetos meus, deste outro lado da vida, os meus olhos fitam os teus. Daqui vos fala Astrogildo, com Petitinga ao lado, Etienne de Olindo e Amarildo, com Leopoldo Machado. Então, uma poesia simplesinha, né? Na voz de pessoa conhecida que era frequentador da casa, já desencarnado. Então, é uma comunicação não só através de evocação, foi evocado, até foi evocado outro, mas acabou sendo ele, né? E através de instrumentos eletrônicos, né? Uma comunicação instrumental. Tudo bem? Ficou bem claro, né?
Tudo certo, tudo certo. Tá, perfeito. Então, agora vamos para a perda e suspensão da mediunidade, né? Allan Kardec, o conjunto coloque, então, perda e suspensão da mediunidade. A pessoa é médium e, de repente, não consegue mais dar comunicação. Ele está dando comunicação, está trabalhando nas reuniões, normal, de repente, ele perde essa capacidade. Não consegue mais dar comunicação. Não se dá mais nenhuma comunicação através dele, né? Então, pode ser uma perda, ele perdeu a mediunidade mesmo, não vai voltar mais, ou então uma suspensão, como aviso. Mas, de uns tempos, ele fica sabendo o que é, ele se conscientiza e volta à mediunidade. Então, Allan Kardec, conquanto coloque em discussão dois assuntos correlatos, que é a perda e a suspensão, efetivamente, só detalha um, a suspensão, e é passageira e passível de recuperação na mesma encarnação. A perda, portanto, seria uma suspensão mais longa, por toda uma encarnação. Não seria definitiva, já que se não admite, na eternidade, eliminação irreversível, nem aniquilamento daquilo que a natureza conquistou. A mediunidade está nesse caso. Sobre a perda da mediunidade, é conquista do espírito e depende de predisposição orgânica para se manifestar como um fenômeno do plano físico. É essa predisposição cujas matrizes remontam a estruturas espirituais do ser humano e pode ser anulada por acidentes de percurso durante a encarnação. Então, a mediunidade vem na encarnação do médium. O médium ele vem com essa condição no corpo físico dele de ser passível, de ser utilizado, né? Seja psicofonia, psicografia, ou audiência, né? Ou de inspiração, ou de evidência. E pode haver alterações por questões que ele pratique, questões que ele vai analisar, que nós vamos ler aqui, né? Quais são esses casos, e ele, de repente, não consegue mais ser veículo de comunicação das entidades, né? Vamos, então, ver quais são esses motivos, quais são esses casos, né? Então, sobre a suspensão da mediunidade. Focalizando agora as suspensões que são temporárias, revertidas na mesma encarnação, então, por algum tempo sem dar possibilidade, depois volta. Tema a que Allan Kardec deu mais ênfase, sintetizamos o ensino dos espíritos com o auxílio do seguinte quadro, que resume as terceiras até a 11ª. Então, são duas situações. Quando os espíritos não querem. Então, ele parou da comunicação porque os espíritos não querem se comunicar através dele. Os espíritos não querem se comunicar através daquele médium. O outro grupo, quando os espíritos não podem. Então, os espíritos vão se comunicar com aquele médium e não podem, não conseguem, aquela capacidade dele não existe mais, está anulado, está paralisado, né? Então, os espíritos não querem se comunicar com aquele médium. Outra, eles querem se comunicar e não conseguem. São dois grupos de possibilidade, né? O primeiro, quando os espíritos não querem se comunicar com o médium. Quais são os fatos, né? Então, interrupção por censura, tá? Ou então frivolidade, ambição e negação. Então, os espíritos vão se comunicar com o médium, não quer se comunicar. Por quê? Porque aquele médium começa a desvirtuar as comunicações. Começam a levar as comunicações para outro lado. A entidade começa a falar e o médium começa a falar por ele mesmo questões em sequência que não é o espírito está falando. Então, o espírito vê que o médium faz isso, ele então não se comunica mais com aquele médium. Porque o médium começa a falar coisas em extensão, né? inventando coisas que o espírito estivesse falando e não está. Tá? Segundo caso, ainda que os espíritos não se querem se comunicar com o médium, na primeira situação. Frivolidade, ambição e negação. O médium começa a dificultar a comunicação, começa a entorpecer o que a entidade fala,
começa a falar com tons depressivos, né? Ele adultera a comunicação. Também acontece das entidades não se querer mais se comunicar com aquele médium. Então, são dois fatos que se dão nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, os espíritos se negam a comunicar com o médium. Tudo bem, dá para entender. O primeiro, então, ele começa a inventar as coisas. E o segundo, ele começa a desvirtuar o tom de voz, né, as expressões. Isso acontece dos espíritos não se comunicar mais com aquele médium. Estou certo? Entendi. Tá? Entendi, sim. Agora, o segundo caso. Quando os espíritos não podem se comunicar, eles vêm comunicar com o médium, ele não fez nada de errado, não adulterou a reunião, a comunicação, mas não consegue se comunicar mais com ele. Por que isso acontece? Então, vamos ver por que é. Então, quando os espíritos não conseguem mais se comunicar com o médium, é por quê? Houve uma interrupção por advertência. Ou houve uma interrupção por benevolência. Então, aquele médium parou de dar comunicação por uma advertência. Por quê? Porque a vaidade, a dúvida, o médium fica em dúvida, será que foi a entidade mesmo que comunicou comigo? Será que foi eu? Será que é uma coisa que eu que falei, eu que sou capaz de falar? Então ele começa a ter vaidade, ele começa a ter atitudes de uma não certeza e confiança que ele está sendo veículo de uma entidade, né? Outro caso de interrupção, então, que não há mais comunicação nele, quando por benevolência. Por que benevolência? Porque o médium precisa de repouso, está desgastado, ele não está fazendo um tempo de meditação, ele não está trabalhando na casa dele em determinados momentos de prece, ele não está tendo uma atitude de elevação para com aquele trabalho, né? E também por uma prova, né? Para experimentar o médium, né? Às vezes as entidades resolvem suspender a mediunidade do médium para provar ele, né? Então, nesse caso de interrupção por benevolência, é para ele descansar, ele está muito esforço, muita carga de trabalho, então eles cortam para o médium descansar, ou então para ele fazer meditação, né? Ele fazer mais meditação, ele se preparar melhor para a reunião, ou então com prova, para ver se ele não fica achando que não dá, que não é capaz, e para. Então é para ele não parar e continuar. Está muito complicado? Está dando para entender, para acompanhar? Tá dando para entender sim, seu Léo. Tá certo. Tudo bem, então. Tudo certo. Então, vamos continuar, então. No primeiro grupo de interrupção estão os casos tidos como censura dos espíritos aos médiuns. Então, quando os espíritos não querem se comunicar com o médium, é uma censura, né? Então as entidades que não querem, né, comunicar, e diga-se de passagem, porque não devem favorecê-las devido a comprometimentos de ordem moral, na maioria das vezes ligados à imperfeição do médium, que se demora enclausurado no castelo do ego, postergando-se a correção. Porque não é uma coisa que é totalmente dele, é um trabalho conjunto, né? Com a reunião, com o plano espiritual, com as entidades que se comunicam, com a viabilidade, né? Então, todo o trabalho. Se ele se coloca como ele capaz, ele faz, ele se vê muito só ele, né? Então, isso acontece, a censura das entidades não se comunicar mais com ele por um tempo, para ele então modificar essa forma de se colocar, né? E dentro desse tópico, aparece, em primeiro lugar, como a frivolidade, né? É um aspecto que o médium, né, concorrendo para fazer o progresso espiritual do orbe terreno, em seguida a ambição, que conduz o médium aos interesses pessoais com desprezo dos coletivos, concorrendo para o acirramento do egoísmo entre os homens.
Então, que é o caso, por exemplo, que aconteceu com a Gasparetto, né? A família toda, né, Gasparetto. A Zímbia Gasparetto e o pintor, né, acho que era o Leopoldo Gasparetto, que era o cantor, todos eles passaram a cobrar as obras, né, e ficar com o dinheiro das obras, das pinturas, dos quadros, dos livros que ela editava. Então, mostrando uma ambição, né, para com essa condição de médios que eles eram, né? E aí, conhecendo o plano espiritual como age, conforme nós estamos estudando aqui, nós podemos pensar, se eles passaram a cobrar e ficar com os recursos, passou a ser uma atitude egoísta deles, né? Então eles faziam as pinturas, o Gasparetto, a Zímbia fazia as obras, e com o lucro ficava para eles. Passou a ser, então, uma coisa egoísta. Então se pergunta, as entidades continuaram se comunicando através deles? Provavelmente não, né? Então eles começam a produzir obras de má qualidade. Como existe pessoas que gostam desses tipos de condução, né, de dizer que não precisa fazer caridade com a obra que vem lá do plano espiritual, que vem de graça, é para dar de graça, não é para cobrar, né? E aparece então esse grupo que mostra que pode cobrar, eles acabam aceitando obras de má qualidade como se fossem boas. Então fica um conjunto de ilusão, de interesse, né? Como que sendo acima das orientações espirituais, dos livros básicos, que fala para dar de graça o que de graça se recebe. Levando, então, a adulterações das obras, porque não tem mais o plano espiritual que dá essa qualidade, né, às pinturas, aos livros, né? E os outros que querem dizer que isso funciona, aceitando coisas de má qualidade, como se fossem boas. Tudo bem? É uma coisa que acontece e precisamos estar atentos, né, para ver a qualidade, a consciência de que estamos sendo úteis para o plano espiritual, para caminhamento dessas realizações benéficas para o refazimento de entidades, né, e para nós recebermos informações preciosas. Então, vamos prosseguir. Como é que está o tempo? Então, agora nós vamos passar para a missão dos médiuns. Para concluir o estudo dessa parte, restam-nos as perguntas finais que examinam o papel da mediunidade na Terra. Então, a 12ª pergunta, que é lá no livro dos médiuns. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Então, por que as pessoas nascem com esse dom de mediunidade? Qual o fim de ter esse recurso, esse dom? A resposta é uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. Então, ele vem com essa missão, ele vem com esse trabalho. E eles se desincumbindo desse trabalho, eles estão crescendo na sua evolução, crescendo na sua qualidade de espíritos, e utilizam o seu corpo com esse dom de forma útil. Ao dizer que mediunidade é incumbência aceita pelo seu portador, os espíritos deixam claro que é a programação de trabalho estabelecida no mundo espiritual, certamente quando o médium se preparava para a reencarnação, donde se conclui que mediunidade e tarefa não é imposição nem improvisação, mas programa de trabalho, espontaneamente aceito em clima de esperança, até porque somente médiuns imperfeitos desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Como responder aos espíritos na pergunta seguinte? Então, a mediunidade da maioria dos médiuns é de provação, né? Ela é de tarefa. De missão são poucos, né? Um Chico Xavier, um Divaldo, né? A maioria é de provação, né?
Mas, por que a aprovação ela vem, então, sem uma finalidade, sem um trabalho de se buscar ser coerente com esse dom? Não. É programado. Essa mediunidade que vocês têm é programada. Então, vocês devem se utilizar bem dela, ser úteis para permanecer na reunião, estar preparado no horário, na concentração, em estar disponíveis para o plano espiritual. Todo um trabalho que foi programado lá no plano espiritual, antes de se reencarnar. Então, prosseguindo, o entendimento da palavra missão, às vezes, foge à compreensão de muitas pessoas, inclusive estudiosos da doutrina espírita, que associam o termo exclusivamente a tarefas de grande expressão. Considerando, todavia, que tudo é relativo, haverá missões mais relevantes e outras em vários níveis evolutivos, a começar pelos mais ínfimos. Ou seja, missão, então, evidente, é a mediunidade de Chico Xavier, é uma missão de Divaldo, é uma missão de outros mais aí, Peixotinho, né? A de vocês, então, é só uma mediunidade de provação? Não, também é de missão. Missão num nível um pouco mais simples, então, não com a dimensão de produzir livros e de viver experiências como de Chico Xavier, que dormia 1 hora por noite, né? Toda noite, 1 hora por noite. Trabalhava até às 5 horas da manhã e acordava às 6 já trabalhando, né? Então, é um espírito que tem condições de fazer isso, né? Mas, à medida que vocês vão desenvolvendo a mediunidade, participam da reunião e dão passividade e são úteis, já vai caracterizando a missão que vocês estão realizando, crescendo nessa capacidade e evoluindo no uso desta condição de médium, né, que tiveram esse dom, né, e vai aprimorando vocês como espíritos, como capazes de realizar essa tarefa que de missão vai crescendo, né, vai crescendo. Essa missão se expandindo com maior produtividade, com mais eficiência, mais passividade, mais coerência em transmitir o que a entidade está querendo dizer, né? E tirando a influência anímica que acontece, né? Umas vezes, né? Na comunicação da entidade, né? Tudo bem? Tudo certo, né? Se tiver alguma coisa a acrescentar, fique à vontade, para que a gente aproveite bem a lição, porque esse conhecimento. Se é uma missão, então, ele pergunta, se é uma missão, como se explica que não constitui privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela querem abusar? Então, acontece de médiuns que não são evoluídos, né? São pessoas até com um relacionamento difícil, até difícil o médium, né? Porque, então, se é missão, como é que tem pessoas que ainda não são até tratáveis, né? São pessoas até grosseiras, e é médium? Então, a resposta: todos precisamos de bons ensinamentos. A missão do médium é recebê-los, aplicá-los a si mesmo, melhorar-se com eles e distribuí-los a mãos cheias para outros também se beneficiarem dos ensinos. Será intérprete fiel dos espíritos ao desempenhar essa tarefa, pois comprovará a imortalidade da alma e, pela caridade de que se fizer mensageiro vivo, contribuirá para a justiça social e para o reinado da paz na terra. Essa é a sua missão. Então, mesmo se ele for uma pessoa mais assim, grosseira, ele sendo fiel à entidade, se comunicando, ele está sendo útil para a entidade. Ele está fazendo bem para a entidade. E acontece, então, de entidades mostrarem que estão sofrendo porque trataram mal o filho, trataram mal as pessoas, tinha uma propriedade e usou mal aquela propriedade. Essa informação vai servir para o médium
se melhorar na relação familiar. Se ele tiver uma propriedade, ele usar melhor essa propriedade. Então, a formação que a entidade vai passar, embora negativa, eu estou sofrendo porque eu tratei mal meus familiares, porque eu usei mal a minha propriedade, é um exemplo para que nós reflitamos sobre como nós estamos usando essa oportunidade nossa com nossos familiares, com nossas propriedades, né? Além disso, tem as entidades elevadas que já vêm com mensagens mais claras, né? Então, eu preciso o médium não só ser veículo daquela entidade se melhorar, como também ele ouvir aquilo e aplicar para ele mesmo, um ensinamento para ele mesmo, né? Para ele se melhorar, né? Por outro lado, né, também, né, tem essa contribuição aqui de trabalhar para a melhora das entidades que estão lá necessitadas. Ele está fazendo um trabalho dessa melhora, desse refazimento, né? Conforme está escrito aqui, que será intérprete fiel dos espíritos ao desempenhar essa tarefa, pois comprovará a imortalidade da alma. Porque essa ideia de vida única, que vai para o céu e para o inferno, é uma maneira de se colocar de outras religiões, que são válidas, têm o merecimento de ajudar milhares e milhões de pessoas, né? Mas nós que sabemos que não se processa assim a justiça divina, ao dar passividade para essa entidade, nós estamos vendo como é que isso acontece. Nós estamos sendo veículo de mostrar como é que a coisa se processa lá. E ao ser veículo de como as pessoas estão sofrendo, porque errou, porque fez aquilo mal feito, nós estamos tendo a oportunidade, ao ouvir isso, de melhorar a nossa própria vida. Nós estamos sendo conscientizados de que a coisa não é definitiva, isso depende do que nós fizermos aqui. Não é? Então, também, esse aspecto é importante. Não é? Tudo bem? Bom, né? Então, terminamos esse capítulo, agora vamos para o último capítulo, né? E colocando, então, a coisa em dia, porque, na verdade, aqui na programação, era para estudar só esse capítulo, vamos começar agora, que é o papel do médium nas comunicações espíritas. Esse é o capítulo que nós vamos começar agora aqui, que seria o único a ser estudado à noite. Mas como a coisa acumulou, né? Então nós já vimos esses dois, espero que seja bem, né? Estamos aproveitando, né? E vamos então seguir no próximo, né? Alguma observação, algum comentário, fique à vontade, né? Para que a gente tenha um bom aproveitamento, que o que importa é vocês, o objetivo de vocês acompanharem bem, ficarem ligados ao que nós estamos estudando, para aproveitamento de todos nós, né? Então, começando a lição de hoje. Papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Sobre o estado mediúnico. Os espíritos abrem o tema afirmando que, no momento do exercício da faculdade, o médium está num estado mais ou menos de crise. Diríamos, na linguagem de hoje, estado alterado de consciência ou de transe. Em adiantamento, asseveram que esse estado habilmente e habitualmente não difere de modo sensível ao estado normal, sobretudo se trata de médiums escreventes, e com isso evidenciam que o ato de contratar os espíritos não se faz acompanhar obrigatoriamente de trânsitos profundos, podendo dar-se a partir dos superficiais ou leves, muito próximos da normalidade. Então, o médium, quando está dando comunicação mediúnica, ele fica em estado de crise, né? Uma crise que seria assim um estado de alterado de consciência, estado de alterado de consciência. Mas não é que ele fica o rosto torto, o corpo torto, aparentemente normal, não há nenhuma modificação, não é para ver, né? Então ele só entra nesse estado de elevação, esse estado alterado de consciência, porque
ele entra no estado pós-normal, porque se ele for médium de desdobramento, que ele sai do corpo e vai para fora do corpo, aí sim ele vai ficar mais adormecido, vai ficar mais, como se diz, relaxado. O relaxamento é maior. Na 90% dos médios, então, não acontece o desdobramento. Ele vai ser veículo de psicografia, ou de psicofonia, ou de audiência, ou de evidência, né? Então, ele não sai do corpo. Para essa condição, ele só relaxa um pouco, né? Só há a expansão do perispírito, né? Então, a condição dele é como se estivesse normal. Só está no estado alterado de consciência. Certo? Tudo bem? Então, vamos continuar. Engraçadinho. Assim. Alguma coisa aí que... Não, foi uma brincadeira do Gildar, do seu Léo. Eu respondi para ele. Ah, tá. Tá bom. Ótimo. Brincar é bom. Ajuda bem. Estou prosseguindo. Por que os espíritos afirmam que o estado dos médiuns escreventes é o que mais se aproxima do normal? Porque, nesse tipo de mediunidade, a parte do sistema nervoso acionada para a transmissão da mensagem é a motora, ficando livre ou pouco acionada a área cerebral encarregada do pensamento. Então, confirmando esse estado então, que fica alterado, estado alterado de consciência, no caso do médium psicógrafo que escreve, ele fica menos alterado, ele fica mais normal ainda, porque a entidade vai se aproximar do médium que está com o perispírito expandido e entra, então, uma área comum do perispírito do médium com o perispírito do espírito que já está no perispírito, né? E a entidade vai atuar no braço do médium, né? Então, não mexe na consciência do médium, não utiliza essa parte do cérebro do médium, já vem aqui direto no braço, né? Então, no caso do médium escrevente, a alteração da maneira do médium estar, né, se apresentando, a posição dele na aparência do corpo, é mais normal ainda do que as outras mediunidades. Então, acrescentando mais com consciência dessa condição que se dá na comunicação mediúnica. Afirmam os espíritos, a alma do médium pode comunicar-se com a de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade. Assim, agora é só que nós vamos dar o animismo. Então, animismo é o médium que sai do corpo. É esse caso, então, que é o afastamento. Aí, então, ele vai ter um estado no corpo dele de mais relaxamento, né? Ele fica mais relaxado, mais, na verdade, bem quase dormindo, né? Praticamente dormindo, porque o espírito lá, o perispírito dele saiu do corpo. Então, a alma do médium, no caso do animismo, né, pode comunicar-se com a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra as suas qualidades de espírito. Mais adiante explicam que é em estado de sonambulismo ou de êxtase, principalmente, que isso se dá. É que o critério para distinguir se a mensagem procede do médium ou do espírito se baseia ao estudo da linguagem e das circunstâncias. Aquele que conhece o médium, sua forma de pensar, e o médium que se conhece a si mesmo, certamente saberão distinguir o pensamento do próprio do que vem de fora. Então, quando o médium faz desdobramento, e ele sai do corpo e vai para uma certa distância, ele pode se comunicar através do corpo dele, né? Ou então, ele pode ouvir alguma entidade falar com ele lá e ele falar o que a entidade está falando. Essa diferença de saber se é ele que está falando ou não, precisa a pessoa conhecer o médium, né? Conhecer o médium. Para explicar isso, é melhor voltarmos àquele caso que é estudado
no livro Mecanismo da Mediunidade, que eu já falei aqui em reuniões passadas, que é aquele médium, o Raul, né, que está na reunião e o André Luiz vê, né, o Aulos é o orientador do André Luiz, vê esse médium Raul sair do corpo, né? Ele sai do corpo e 2 guardas levam esse perispírito do Raul, né, para uma distância, leva para o espaço, né? Não sei se vocês vão lembrar desse caso, né? Aí, quando eles estão se afastando, o corpo do Raul fala que ele, o perispírito lá, né, junto com os guardas, está atravessando uma região difícil, uma região escura, com dificuldade. Aqui, junto ao corpo do Raul, o dirigente do plano espiritual, que é o Clementino, faz uma prece, acionando o corpo do Raul. Essa prece vai pelos fluidos dele, né, o cordão fluido que está ligado ao corpo, ao perispírito do Raul, e o Raul consegue passar essa região escura com os 2 guardas, né? Aí ele fala que chega, o corpo dele aqui na reunião começa a falar, cheguei numa cidade aqui muito bonita, lá no plano espiritual. É o perispírito dele que está falando. Está falando como? É uma comunicação anímica, porque é o próprio espírito que está chegando na cidade, que está usando o corpo dele aqui sentado para falar coisa que ele mesmo está falando. Ele está falando, estou chegando numa cidade bonita. Então é uma comunicação anímica. É o espírito dele está no perispírito, falando através do corpo dele aqui na reunião, né? Aí ele vê o Oliveira. Eu estou vendo aqui o Oliveira, que era um trabalhador da casa, que eles estavam lá na reunião, e que havia desencarnado 2 dias. Está aqui o Oliveira. Estou vendo que alegria, ver o Oliveira. Ainda ele falando através do corpo dele, né? Aí o Oliveira fala através do perispírito do Raul, então se aproxima do perispírito do Raul, abraça esse perispírito e fala agora pelo corpo do Raul aqui na reunião. Eu cheguei aqui, ainda estou refazendo, faz poucos dias que eu desencarnei, mas estou contente em receber a visita de vocês. Essa comunicação, então, já é uma comunicação sonambúlica e falante, porque o Oliveira está falando através do corpo do Raul. Então, é uma comunicação sonambúlica, mediúnica, porque está sendo médium do Oliveira, falante, né? Certo? Deu para entender? Tudo bem? Aí ele volta para o corpo, né? Não vamos estender mais detalhes, porque não é o caso aqui, né? Não é o nosso estudo hoje, mas só para reiterar da comunicação anímica, né? Como é que ela se dá? Anímica é o espírito que saiu e usa o próprio corpo que ficou aqui para falar. E mediúnica é quando ele é veículo de outra entidade que vai falar através dele, ou falando com ele, ou então usando o corpo dele para falar, né? Tudo bem? Claro? Sim, certo. Certo. Entendi. Então vamos em frente. Tem mais meia hora de aula ainda, né? Mais meia hora. Então, conseguindo aqui, isso aqui então já adiantei e tal. O codificador escreve nota no final da resposta terceira, que é a questão para ajudar nessa distinção. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é apenas o eco. O mesmo se verifica com os médiuns. Então, quem está ouvindo ali o corpo do médium falar, que é o sonâmbulo, né? Para ele saber se é uma entidade que está falando através dele ou é ele mesmo, né? Ele precisa conhecer ele conhece, claro, porque ele convive com ele, né? E dependendo das coisas que ele fala, ele vai saber que é uma comunicação anímica, ou seja, do próprio espírito dele, que está usando o corpo dele, é anímica, ou então é uma outra entidade que está falando através dele, que é outra linguagem, outro assunto. Então eles percebem que não é mais ele que está falando,
e sim com uma outra entidade. Né? Então, o médium, ao transmitir o que procede de outrem, é ponto de ressonância que reflete ideias diferentes daquelas que ele próprio produz, e não saberia distinguir um eco de um som emitido diretamente pela fonte geradora. Ele compara em eco aqui para dizer assim que se ele está dando uma comunicação dele mesmo, é o próprio espírito dele está falando, é como se fosse um eco, né? Está repetindo o que ele é mesmo, né? A alma do médium, quando em transe se comunica, pode transmitir conteúdo de qualidade superior ao que apresenta em estado normal, fruto do conhecimento que aflora no seu inconsciente. Então, tem um problema também, que aqui nós estamos no corpo físico, né? Então, nós estamos presos. Nossa capacidade de pensar é dificultada. O corpo é uma prisão, né? Quando a pessoa que tem o dobramento sai do corpo, lá fora, desligado do corpo, ele passa a ampliar sua capacidade de pensar. Então, ele passa a saber coisas que ele não sabe aqui no corpo físico. Então, na comunicação anímica, embora perceba que ele está falando, mas ele vai falar coisas que normalmente ele não é capaz de descrever, é capaz de explicar, né? E lá, no corpo, lá fora do corpo físico, ele consegue. Então, precisa então também ver esse lado e saber dessa diferença, né, que tem, valorizando, né, a condição de estarmos no plano espiritual, né? E dando seriedade à condição de estarmos encarnados, para aproveitar essa experiência, que é uma limitação pela sabedoria de Deus, sua bondade, que proporciona a nós estarmos nesse corpo físico, numa possibilidade de crescimento, e proporciona o fato de estarmos encarnados, né? Que é um processo da reencarnação. Então, prosseguindo. Tudo bem, vou dar um intervalo, né, que é bom a gente dar uma pensada, uma refletida. A matéria é puxado, né? A matéria de mediunidade é um processo bastante espiritual, né, que entra em questão estarmos no corpo físico, as limitações que o corpo físico procede, os recursos que nós temos para expandir nossa capacidade espiritual, a forma que entramos em contato com os espíritos, sermos veículos dessas comunicações, todas essas coisas que se tornam fatores necessários, importantíssimos e tão fortalecedores na evolução, nosso crescimento, nossa melhora, né? Então, vamos prosseguir. A André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, reporta-se ao caso dessa natureza, né, que é quando há uma vivência traumática que suportou em outra encarnação, de tal modo cristalizada no seu mundo interior, que não se desfez com os choques do processo reencarnatório. Tanto uma quanto a outra situação apresentada constitui o que chamamos de animismo puro, ou pleno, para dar ideia do que é o espírito do médium, colocando-se plenamente na comunicação. É como se ele fosse médium de si mesmo, seu psiquismo de profundidade se expressando através do seu psiquismo de superfície. Então, aqui é um caso mais elaborado, que então o médium poderá retratar questões que em encarnações passadas ficou muito marcada nele. Então, o médium teve uma encarnação passada que aconteceu um fato muito grave, né? E isso aí, então, não ficou bem resolvido. Então, fica lá pulsando, como se estivesse pulsando. Isso então aparece, às vezes, na comunicação. Então, ele descreve também no mecanismo de mediunidade a reunião onde isso se deu. Que é o caso que está lá uma senhora, né, que é a dona Célia, né? A Célia,
está sentada, e ela então começa a falar de uma facada. Ah, você me deu uma facada, você me matou, eu tenho ódio de você, eu tenho ódio de você. E aí o André Luiz fala para o Aulus, mas eu não estou vendo nenhuma entidade se comunicando. Então estava essa médium sentada, né? O dirigente lá acompanhando ela, e não tinha nenhuma entidade se comunicando através dela. E ela falava, você me deu uma facada, eu tenho ódio de você, você é perverso, você estragou minha vida. Então ele fala com o Aulus, né? Qual é a entidade que está se comunicando, né? E eles olham mais distante e tem um senhor meio triste, observando a série, né? Então o Aulus explica para o André Luiz que o que a série está falando é ligado a uma encarnação que a Célia viveu com aquele senhor que está lá. Ele foi marido dela e explorou ela. Não dava recursos para ela viver, ela tinha que se virar para conseguir recursos. E, além disso, ainda deu uma facada nela, matou ela. Nessa encarnação que a série está lembrando, né? Então, é uma comunicação de um fato que aconteceu dela mesma, mas de um fato que aconteceu no passado com aquele senhor. Então, embora seja anímica, mas é de uma encarnação passada. Então, a coisa chega a uma relação, de fato, mais complexa, mais ampla. E aquele senhor, então, espera que ela, Célia, né, se conscientize desse fato que está mal resolvido no passado e faça agora um perdão a ele, né, que quer esse perdão, que você está ali presente buscando esse perdão. Compete ao dirigente, né, perceber esta situação elaborada, né, que precisa perceber que é ela mesma e de uma encarnação passada, que já se foi, né, mas que ela não perdoou. E levar a Célia, através das palavras que ele está dizendo, para que ela, então, agora perdoe esse senhor que está lá, que foi marido dela no passado, e desfaça essa angústia, essa coisa mal resolvida dentro do espírito da Célia, que precisa ser resolvida, precisa ser desfeito, esse ódio, essa agressão, né? Dá para entender? Sim. Ficou claro? Sim. Interessante, né? Interessante ver como o médium tem um trabalho. Médium de si mesmo, né? É uma atividade que a gente... Eu estou refletindo em cima dessa situação que o senhor está comentando aí, seu Léo. Eu fico imaginando se isso se dá muitas vezes ao acaso, né? Porque muitas vezes na sessão mediúnica não existe, não é isso que se espera que aconteça, né? De repente você imagina que vai receber um espírito que precisa se comunicar e ele esteja vindo do plano espiritual. Você não imagina que o médium vai usar de si mesmo, né? Para fazer uma comunicação e tentar solucionar algum problema do passado, né? Diferente, eu não conhecia essa situação, não tinha parado para pensar nela ainda. Sim, sim. Ele precisa resolver aquilo, né? Ele precisa resolver. Está lá marcando, atrapalhando a vida dele, né? Dela, né? Sem dúvida. Sim. Mecanismo da dualidade, está lá no livro, né? Só olhar lá, capítulo, acho que 22, não me engano. Capítulo 22, exatamente. Então, muito interessante. Então, vamos seguir. Então, tanto uma quanto a outra situação apresentada constitui o que chamamos de animismo puro, ou pleno, para dar ideia de que é o espírito do médium colocando-se plenamente na comunicação, e como se ele fosse médium de si mesmo, seu psiquismo de profundidade se expressando através de seu psiquismo de superfície, totalmente passivado. Denominamos-lo de animismo puro em oposição a outro tipo, o animismo parcial, que se caracteriza por interferências fortes na comunicação espiritual, oriundas das ideias arquivadas na mente mediúnica. A esta forma de animismo parcial
refere-se os espíritos na 7ª questão do capítulo sobre estudo, quando afirmam que o espírito encarnado do médium exerce influência sobre as comunicações que deva transmitir de outros espíritos. Então, esses casos que nós estamos vendo é de animismo puro, ou seja, o espírito do médium saiu e se comunica através do corpo dele. O animismo parcial se dá com todos os médiuns, né? Porque a entidade, vamos supor, está dando uma comunicação psicofônica, né? Ela se aproxima do médium, ele expandiu para o perispírito, ele começa a falar, eu estou procurando aqui a minha companheira, que eu não estou achando ela, que eu quero achar ela para mim ver se ela me perdoa. Enfim, vai falando isso, né? Mas o médium, ao invés de falar me perdoa, ele fala para ver se ela me aceita. Ele modificou, ao invés de falar me perdoa, ele falou me aceita, né? Então, nesse caso, é um animismo mais parcial. Aquilo que ele se comunica pelo corpo dele é total. Esse aqui que ele adultera em palavras a comunicação da entidade, ele está colocando coisa então, dele, naquele sentido que o espírito está falando, mas é dele. Então, não, ele está falando que ela me perdoa, ele fala que ela me aceita, né? Então, esse é animismo parcial. E essa é uma questão que todos os médiuns têm e que precisa ser buscado na melhor da qualidade do trabalho de vocês. E quanto mais qualidade vocês tiverem, menos palavras de vocês vão aparecer nessas comunicações. Menos animismo parcial vai ter nas comunicações que vocês vão fazer. Então, é uma informação importante como objetivo de, ao trabalharem nas comunicações, buscarem ser mais fiéis e mais coerentes, mais exato em relação ao que a entidade está transmitindo, o que ela realmente viveu, o que ela realmente quer dizer, né? Certo? A diferença, né? Mediunidade parcial e... Com certeza. Tá. Então, vamos prosseguir. Sobre capacidades mediúnicas diferenciadas. São exemplos de capacidades diferenciadas expressão em línguas desconhecidas. Escrever sendo analfabeto, então a pessoa é analfabeta e consegue escrever. Habilidades para poesia, não entende poesia, começa a escrever poesia. Literatura, desenho, pintura, começa a fazer desenho. E quaisquer outras formas de expressão de conhecimento artístico ou não, independente de serem médios, mecânicos ou intuitivos. Então, só as mediunidades diferenciadas, né? Pintar, escrever poesia. Um que não sabe escrever começa a escrever, porque através da mediunidade. A impressão inicial que se poderia ter a respeito disso é que, sendo a linguagem dos espíritos a do pensamento e a mediunidade faculdade neutra, todos os médiuns teriam idênticas possibilidades, fato que a prática não confirma. Explicam os espíritos que essa diferenciação decorre das dificuldades materiais a vencer na transformação do pensamento em linguagem que varia de médium para médium e dos materiais arquivados no inconsciente do médium. Então, vamos supor o médium não sabe desenhar e de repente vai fazer uma pintura bonita, né? Um desenho bonito, né? Você não sabe desenhar. Então, parece que isso seria possível a qualquer médium, porque a comunicação da entidade desenhista que está lá, que é capaz de fazer o desenho, uma pintura, é através do pensamento dela. Aí ela penetra no perispírito do médium e vai fazer a mão do médium fazer aquele desenho, né? Mas não acontece assim porque o próprio médium tem que ter alguma coisa. Então aí, essa questão do animismo, da participação do médium na comunicação, entra como uma facilidade que ele tenha de desenhar. Se ele não tiver nenhuma facilidade, o espírito não consegue fazer o desenho através dele. Aí vai um outro médium que já faz desenho, já tem capacidade. Aí, então, a entidade vai conseguir fazer o desenho através daquele médium, e esse desenho não vai ser o desenho que aquele médium faz quando está lúcido. Vai ser o desenho do espírito, são desenhos diferentes do espírito.
Mas como ele tem a capacidade de desenhar, é possível fazer esse trabalho de fazer o movimento com as mãos e fazer o desenho. Então vamos prosseguir aqui, que talvez vai ficar mais claro. Situemos a questão da capacidade de expressão em línguas desconhecidas pelo médium. Então ele vai falar inglês e não sabe inglês, não? Ao receber dos mentores a informação de que o espírito só possuíam a linguagem do pensamento e que para exprimirem suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium, o codificador perguntou-lhes: então, a entidade que vai comunicar pelo médium em português vai usar as palavras que o médium tem conhecimento dentro dele, da vida prática dele. Então, as palavras estão no próprio médium, como encarnado. E ele usa essas palavras, ele vai falar em português. Então, ele está ali. Se for em inglês, ele não tem essas palavras nele, né? Então, aí Kardec continua perguntando como é que isso se dá. Como é que ele vai falar em inglês se ele não sabe, você não sabe inglês, né? Então, Kardec fala, né? Se é assim, só na língua do médium, deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? A resposta, né? Nota, primeiramente, que nem todos os médios são aptos a esse gênero de exercício, né? Não são todos os médios que não sabem inglês e começam a falar inglês, só alguns. Depois, que os espíritos só acidentalmente a eles se prestam, quando julgam que isso pode ser de alguma utilidade, ou seja, aquele que é capaz de falar, não sabe inglês e dá comunicação em inglês, não é toda hora que ele fica dando a comunicação em inglês, só alguns casos, digamos assim, uma vez cada 2 anos, 5 anos, né, que acontece dessa comunicação. E quanto prosseguindo, para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. Ou seja, se eles necessitam de fazer comunicações em inglês com frequência, eles vão usar um médium que sabe falar inglês mesmo, né? Que já tem as palavras dentro dele estruturadas, né? Esse que não sabe falar inglês vai dar comunicação em inglês, mas vai ser muito mais raro, muito mais difícil de acontecer. Mas como é que esse médico que não sabe inglês, ele consegue dar comunicação em inglês, né? Então, vamos ver como é que isso se processa, né? Ora, essa familiaridade do médium com determinada língua, quando não é desta encarnação, é de outra. Então, esse médium que é usado para falar em inglês de vez em quando, ele já foi de país que falava em inglês. Tem esses registros dessas palavras em inglês de outras encarnações. E eles usam, então, esse conhecimento. Digamos, um outro médico que nunca foi de um país que fala inglês, eles não vão ter nesse médium essas palavras. Nesse que já foi de outras encarnações de país que fala inglês, ele vai ter esse registro ainda dessas encarnações passadas. E os médicos, então, usam esses registros de encarnações passadas, mas só que vão usar com mais dificuldade. E esporadicamente. Se for necessário uma comunicação constante, vai usar um médico que fala inglês realmente já na encarnação atual, né? Tudo bem? Fique à vontade, para que a gente tenha um bom aproveitamento. A aula está quase no fim, já está mais só 7 minutos, e já estamos encerrando aqui esse capítulo, né? A alma do médium que recebe a comunicação de um terceiro não a pode transmitir senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ser para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresenta para que ele seja familiar. Kardec tem o cuidado de esclarecer em nota, no final do capítulo, que o espírito comunicante aure do cérebro do médium não as ideias, mas os materiais de que necessita para exprimi-las. Então, a ideia é do espírito. O espírito
que tem a mensagem para apresentar, mas ele usa as palavras que estão no perispírito do médium. A entidade, então, usa as palavras, tem que ter essas palavras. Se for inglês, tem que ter conhecimento de inglês, ou encarnações passadas. E, em se referindo à questão da língua, explica que se o espírito se exprime num idioma familiar ao médium, encontra neste as palavras necessárias ao revestimento da ideia, o que não acontece quando idealiza um pensamento num idioma estranho ao médium, formatando, nesses casos, a ideia e a letra por letra, ou conduzindo-lhe a mão, como se faz a uma criança, se o médium for analfabeto. Então, vamos supor que o médium não sabe nada de inglês, nem de encarnação passada, nem da atual, e precisa dessa comunicação em inglês. Então, a entidade que vai dar a comunicação vai fazendo o médium letra por letra. Então, vai escrever, digamos, um psicógrafo, né? O A, I am, eu estou, né? Eu sou, I am. Eu escrevo o I, depois o A, depois o M. I want drink water. I want, então vai o W, depois o A. É possível, com o espírito, fazer um médium que não sabe nada de inglês, nem da encarnação atual, nem de encarnações passadas. Aí ele vai fazer letra por letra, como se fosse uma criança, ensinando a criança a escrever o A, escrever o W, escrever o I. Sim. Tudo bem? Claro? Ficou compreendido? Sim, eu acredito que seja dessa forma mesmo, seu Léo, porque se o veículo ele não domina, né, as mesmas origens, né? Eu acredito que seja o próprio espírito tem condição de encontrar uma outra forma, né? Que não seja usar desse tipo de recurso, né, para poder se comunicar. Exato. Foi assim, né? Foi assim lá com as mesas, né? Exatamente. Aí ele tem que ser obrigado a falar letra por letra, mas é por uma situação extrema, né? Extrema mesmo, que não tem jeito. Né? Trabalho, mas é possível, né? É possível, é possível. Então, está encerrado o assunto. Nossa aula, então, se completou. Conseguimos aí esse objetivo. Espero que tenha sido de bom proveito para todos vocês, que é a minha satisfação que vocês tenham um bom aproveitamento desse objetivo. Eu fico contente de estar aqui com vocês, né? Para mim é muito importante. E, então, você vê lá qual é a questão de horário, né? Ver se resolve alguma coisa. E aí nós estamos dispostos a tudo. Não, é leitura para ir refletindo, né? Para depois trazer algumas dúvidas assim para. Estou começando a reposição hoje, né, seu Léo? Então, retomando da meada, né? E aí, na semana que vem, qualquer dúvida que tiver dessa parte que o senhor leu, já consigo formatar, né, uma pergunta mais objetiva. Por enquanto é reflexão. Foi perfeito. Muito bem. Então, feito então esse nosso encerramento, eu vou aqui agradecendo a vocês a atenção, estarmos aqui até essa hora juntos, e fazer a prece de encerramento e fazermos o nosso desligamento, né? Obrigado a todos, até a próxima sexta-feira. Obrigada, viu? Bom fim de semana para vocês, né? São. Que Jesus então nos ajude, nos oriente, percebendo, Senhor, essas energias necessárias de que carecemos para a nossa caminhada, assim tendo esse esforço nosso em benefício da nossa prática, da nossa felicidade, de nossa paz, de nossa harmonia, e vamos construindo com os seus conhecimentos, com essas condições que nos oferece nessa encarnação, para a prática do bem, para sermos úteis para o semelhante, para o plano espiritual e para a sua vontade que se expressa nessas leis, nesses conhecimentos e nessas ações que podemos realizar. Que a paz seja para todos nós, nos ajudando na caminhada do dia a dia, em nosso trabalho, nossa vida pessoal e familiar. Assim seja. Assim seja. Obrigada, seu Léo. Boa noite, viu?